finally made real the Declaration of Independence. Power and influence of this House. Mécanique supérieure. The host of the nations of the world on our own soil. Bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui na SIC Notícias. Vamos falar esta semana no referendo que vai ter lugar na Crimeia no domingo e que poderá resultar na integração deste território ucraniano na Rússia. São nossos convidados, aqui em estúdio, Alexander Nikonenko, o embaixador da Ucrânia em Portugal, e via Skype, em Simferopol, na Crimeia, temos Haidar Kalilov, que é representante do Congresso Nacional Tártaro da Crimeia. Sr. Embaixador, na sexta-feira, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, e o secretário de Estado americano, John Kerry, estiveram reunidos durante 6 horas e chegaram à conclusão que não têm uma posição comum. Parece, portanto, que a diplomacia falhou e que este referendo vai mesmo realizar-se. Lamentavelmente, esta perspectiva fica cada vez mais real, lamentavelmente, mas eu de nenhuma maneira dizia que a diplomacia falhou. Os diplomatas, como eu sei, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo e o secretário de Estado norte-americano combinaram continuar as consultas. Por isso, eu acho que nós temos que aproveitar esta perspectiva em primeiro lugar. A propósito, eu queria fazer uma breve observação. Na sua introdução, o senhor usou a palavra integração da Ucrânia na Rússia. De nenhuma maneira nós consideramos assim. Até hoje nós consideramos que isso vai ser o ato de anexação. Anexação, desculpe. Sim. Anexação, mas não de nenhuma maneira, e nós nunca vamos aceitar este termo. Mas diga uma coisa, Sr. Embaixador, acha que esta situação de ilegalidade internacional pode ser resolvida por maneiras pacíficas ou só há, digamos assim, perspectivas de conflito maior ou menor em relação à situação? A parte ucraniana, a Kiev oficial, várias vezes já reiterava que nós estamos muito a favor da solução pacífica, política e diplomática. E nós achamos que isso é a única opção. Nós não queremos guerra. O povo ucraniano é o povo pacífico e não ameaça a ninguém. Um dos problemas que se costuma pôr é que realmente a maioria da população da Crimeia fala russo, portanto, etnicamente podemos dizer que é russa, cerca de 58%, mas há cerca de 40% de pessoas que não falam russo. Tártaros, ucranianos. Se a Crimeia eventualmente saísse neste processo de ilegal, acha que seria depois possível os tártaros e os ucranianos pedirem eles próprios a independência da Crimeia? Com certeza absoluta. Eu acho que tanto como agora, mas com toda a legitimidade, os tártaros podem promover a realização do outro referêndum, então, com outras questões a colocar. O senhor está, obviamente, veementemente contra este movimento, esta anexação, como diz, da Crimeia. Mas eu gostava de pôr uma coisa. A Crimeia faz parte da Ucrânia só desde 54. Antes de 54 não fazia parte da Ucrânia. Ora bem, as fronteiras europeias mudam, como nós sabemos, com alguma frequência. Porquê tanta veemência da parte de Kiev? Desde 54, aliás, desde 92, porque 54 a Ucrânia não era independente, fazia parte da União Soviética. Não, era uma República Socialista Soviética. Mas quer dizer, a Ucrânia juntou-se a essa República Socialista em 54, não foi há muito tempo. Bom, eu posso lhe dizer que a Ucrânia, se nós olharmos para a história, era o país fundador da Organização das Nações Unidas. E faz parte de muitos acordos internacionais na área de segurança, em todos. E eu gostaria de frisar que logo depois da proclamação da independência da Ucrânia, em agosto de 91, as fronteiras, o território soberano da Ucrânia foi reconhecido por todo o mundo, inclusivamente pela Federação da Rússia. Por isso, então, é uma resposta à sua pergunta. Por quê? Porque é o nosso território nacional, é o nosso território soberano e qualquer país vai reagir quando alguém está a ameaçar a sua integridade nacional pelos meios pelos meios militares, neste caso. Eu penso que é quase certo que a Ucrânia, dominada como está neste momento pelo poder já da Rússia, provavelmente o resultado vai ser que, sim senhora, querem integrar a Rússia. Que
opções é que se abrem a Kiev se isso acontecer? Em primeiro Então lugar, estamos a falar de uma guerra contra a Rússia. Então, outra vez, eu queria fazer uma breve observação. A Ucrânia não está dominada. A Ucrânia não está dominada pela Rússia. Eu penso que queria dizer a Crimeia, não? A Crimeia, sim, claro. Até hoje, a Crimeia também não está dominada. Nós temos algumas unidades militares ucranianas. Mas aparentemente já está sim, ocupada. A imprensa com está certeza controlada absoluta, pela Rússia. mas nós de nenhuma maneira reconhecemos o domínio da Rússia sobre a Crimeia. Mas é um facto, é uma realidade. É uma realidade que nós não reconhecemos. Mas Mas eu acho que nós vamos continuar os nossos esforços diplomáticos e políticos para mobilizar ainda mais a comunidade internacional contra esse ato ilegítimo de parte da Rússia. Diga uma coisa, as unidades ucranianas que estão na Crimeia, navais, de fuzileiros, de exército, etc., parecem manter-se razoavelmente unidas, apesar de estarem cercadas. Com certeza, eles continuam leais, digamos, ao governo da Ucrânia. Mas isso surpreendeu? Ou achava que as Forças Armadas ucranianas se iam desintegrar entre várias fações étnicas? Ou estava à espera que se mantivessem unidas ou achava que se iam desagregar ao primeiro? Não, com certeza absoluta. Pressão? Eu tinha toda a convicção de que os representantes ou as unidades militares ucranianas vão continuar cumprindo o seu dever, as suas obrigações. Por isso, eu gostaria de sublinhar aqui que esta invasão russa motivou ou provocou uma onda de solidariedade de toda a Ucrânia com a Crimeia. Agora, as caravanas de cargas humanitárias estão a dirigir-se da Ucrânia Ocidental à Crimeia. Todos nós queríamos ajudar aos nossos soldados, ao nosso exército, que continua presente, apesar de todas as ameaças e pressões lá na Crimeia, personificando, digamos, a soberania da Ucrânia sobre a Crimeia. Deixe-me agora interromper, porque temos em Simferopol o embaixador da Lituânia na Ucrânia, Petras Vaitiekūnas. Mr. Vaitiekūnas, can you hear me? Yes, I hear you. Welcome to the program, and thank you for joining us. You've been there for a while. Thank you for inviting. You've been there for a while. It's a very tense situation, I presume, that you're living through. Yeah, definitely. At present moment, I am only ambassador from European Union countries in Simferopol. And what I can say, what is going on here, simply, Russian side landed troops and without single shot seized the Crimea Peninsula. And to my understanding, and not only to my understanding, Kremlin violates international laws, violates bilateral agreements with Ukraine and multilateral agreements, and ruins world order. World order which was established after World War II. First, after World War II in Europe, the borders of sovereign states are changing by armed forces of another country, of Russia. Ambassador, you are in an area that is in a dangerous situation. How is your life today? I mean, do you have problems in moving around? Are you walking around? Are you seeing people? Are you confined to your own residence? What's your day to day? Hello. Hello. Did you hear my question? Hello. Yes. Please repeat it. I'm asking, how is your day today? I mean, are you free to move around? I mean, do you have any problems? Are you talking to people? Are you confined to a place? Yes. What is going on around me? First of all, what I want to say is that people are worried, frightened, and very much concerned. And especially this is true speaking about Crimean Tatars. I met a lot of them, and they just panicked. Because during World War II, entire populations were deported
deported en mass. It was kind of collective punishment, and they are afraid of repeatment of the history. Tell me one thing. I know that you tried to speak to the commander of the Ukrainian naval forces that is besieged in Sebastopol. Did you arrive to talk to him? Could you talk to him? Unfortunately, not. I tried to reach commander of Navy of Ukrainian Navy forces, but headquarters are blocked by self-defense forces, so-called self-defense forces, and Russian troops. And they said to me that we decided not to let you to go into, and I had no opportunity to meet commander. Ambassador, thank you for joining us, and good luck to you. E vamos continuar em Simferopol, na Crimeia, porque agora temos, através do Skype, Haidar Kalilov, que é o representante do Congresso Nacional Tártaro da Crimeia. Mr. Kalilov, can you hear me? Yes, sure. Welcome to the program. Thank you. We were discussing with the Lithuanian ambassador who's there with you in Simferopol that the situation is very tense. That's how you feel also, yes? Yes, sure. Very tense. What are the expectations of the Tatar community? Do you think that are Tatars going to vote in this so-called referendum? No, never. Because we supporting Ukraine as United States. This is our homeland, and we want Crimea to be a part of Ukraine. So we don't want to go to Russia to be independent state with Russia protection or something. So Crimean Tatars supports Ukrainian authorities and Ukrainian state. That's why we decide to not go to such called referendum, because we think that this is illegal stuff and we don't go there. That's easy. Your community is, according to the census of 2001, about 12% of the population of Crimea. So it's a significant community. However, there hasn't been reports from the Crimea of violent clashes in the streets between demonstrations pro-Ukraine or pro-Russia. Your community hasn't actually been demonstrating, have they? We have our own Mejlis, or Crimean Tatar parliament, and we decided that in order to not provoke pro-Russian activists and military forces here, we don't do mass demonstrations and rallies against the Russian occupation. So that's why we're still keeping peace here in Crimea and trying to protect ourselves from those Russian forces and paramilitary formations from Russian population. Mr. Kalilov, of course, if you look at the history of Crimea, Crimea was populated by Tatars since the 13th century until the 18th century, so five centuries. And if we see the census of the 19th century still, you were still a majority there, even with the campaign of Russification. After you were deported by Stalin to Eastern Asia, do you think that factor of you being persecuted by the Soviet Union influences the present attitude of Tatars towards Moscow? Yes, sure. This is the main issue, I think. And the second, that we deeply understand that Russia, today's Russia, is totally dictatorship state. And we want not to have any relation to this state. This is first. And the second, we deeply understand Ukraine, and we think that Ukraine is going to be democratic, new, pro-European state. And we want to live in such kind of state than in Russia, So you don't believe that in Kiev there is a mob of Nazis and fascists that are persecuting other races? No. You don't feel that threat? No.
because 2 months I was in Maidan during 2 months actually in Kiev, and I saw a lot of people struggling for their future. There is no Nazist, no nationalist, no Banderovits and other stuff. This is people who want to live in other country, new, democratic, anti-corrupted, new state. That's why they struggling for their future and for future their children. So we're supporting them. The Tatars are Muslims. If the annexation of Crimea goes ahead, will there be a conflict between you and the Russians? I'm hope that will not be such kind of conflicts, because I think for Russians now it is best to have a peace here with Crimean Tatars, with Ukrainians, and they need very stability here in Crimea. That's why I think they will not provoke Crimean Tatars. If yes, they will have some tents here too. Mr. Galilov, thank you very much for joining us, and good luck to you. Sr. Embaixador, temos só uns minutos. Partindo do princípio que o referendo vai avançar e que vai dar o resultado que todos nós pensamos que vai dar, qual é o passo seguinte? Os americanos dizem que reconhecem os interesses da Rússia na Crimeia. Não há indicações absolutamente nenhumas de um conflito militar sobre a Crimeia ou por causa da Crimeia. Qual é que pensa que são as opções seguintes? Eu acho que eu estou a favor do espaço para que os diplomatas falem. Sabe, existe uma dica que diz que quando os canhões estão silenciosos, então falam os diplomatas. Então eu gostaria que nós optarmos por esta perspectiva com certeza absoluta. Como já lhe disse, a Ucrânia não está interessada em nenhuma guerra, com certeza, e achamos que vamos partir do princípio de que Crimeia continua sendo uma parte integrante da Ucrânia, porque, com certeza absoluta, isso já foi antecipado, a comunidade internacional não vai reconhecer como legal esse referendo e nós vamos trabalhar... Nós temos outros territórios que estão na mesma situação, numa espécie de limbo, não é? A Ossétia do Sul, por exemplo, está numa situação com certeza absoluta. A Abcásia. Com certeza absoluta, mas neste caso... sem minimizar, digamos, a importância de Geórgia, tenho que dizer, de toda maneira, que a Ucrânia não é Geórgia. É um país muito mais grande, um país muito mais importante para a arquitetura de segurança da Europa e um país que tem uma importância vital para toda a Europa. Por isso, nós achamos que, neste caso, a situação vai ser diferente e eu acho que todo o mundo, todo o sistema de arquitetura da segurança internacional está agora numa viragem de uma pêndula e nós vamos ver outras abordagens para a formação de uma nova arquitetura no qual o papel e o lugar da Ucrânia vai ser preponderante. Uma última coisa só numa frase. Ucrânia, a fronteira entre dois mundos, a fronteira entre a guerra e a paz. É possível nessa fronteira viver sem paz com a Rússia, apesar do que aconteceu? Sabe, esse nome chegou à Ucrânia de Moscou, no século XVII. Era fronteira militar. Isso. Por isso nós queríamos reverter a situação, por isso é que nós gostaríamos de estar, como estamos geograficamente no centro da Europa, gostaríamos de estar politicamente no centro da Europa, ficar com a União Europeia e deixar de ser tratados como uma fronteira. Muito bem. Muito bem, Sr. Embaixador, ficámos sem tempo. Muito obrigado por ter vindo até aqui ao estúdio e espero que um dia voltemos a falar em circunstâncias mais felizes. Espero que isso aconteça o mais rápido possível. Sim, senhora. Muito obrigado mais uma vez. E vamos então à segunda e última parte do programa desta semana, das recomendações literárias.
A começar com o declínio do Ocidente, até bem a propósito, não é? É verdade. Estes livros têm todos aqui uma relação com o que nós tratamos. Niall Ferguson, um dos historiadores, digamos, na berra neste momento das universidades inglesas, o declínio do Ocidente, como é que as instituições se degradam e a economia morre. A tese é de que o nosso declínio não é tanto provocado pela economia, ou pela sociedade, ou pelos costumes, mas pelo facto das instituições políticas e as leis não se adaptarem à realidade. Muitas vezes distorcem a realidade, outras vezes ninguém as respeita. Portanto, ele diz que esse declínio é também o declínio das leis e das instituições. Depois de uma jovem estrela sul-coreana, o Kim Jung-ha, um novo romancista sul-coreano, tenho o direito de me destruir. Também tem um bocadinho a ver... Isto é otimista. Não, estes livros são todos muito pessimistas. É um romance que brinca um bocadinho com a maneira como as sociedades atuais tratam a morte, que comercializaram também a morte. Hoje em dia fala-se tanto de morte de maneira tão fácil, a eutanásia, é fácil morrer, é fácil dar a morte a outras pessoas. Isto é um romance irónico sobre o assunto, também tenebroso, é um romance tenebroso, portanto, digamos que não é para crianças. Tenho o direito de me destruir, do Kim Jung-ha. E, por fim, Subliminar, do Leonard Mlodinov. Subliminar. Há coisas que nós, se calhar, fazemos, não pensamos nelas, porque são coisas do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente. É evidente que mais tarde ou mais cedo acabamos por pagar por isso, mas os nossos atos irrefletidos são conhecidos e alguns não são. E, portanto, isto é uma tentativa de explicar para a população em geral o que é isso do subconsciente e o inconsciente e em que medida é que isso controla o nosso comportamento. E a música? Olha, e a música... Depois do ataque de tosse. E a música? Estes homens não tossem neste disco, podiam tossir, mas não cantam e tocam. Um grupo ucraniano, The Ukrainians, feito de exilados ucranianos nos Estados Unidos e na Inglaterra. O CD chama-se Diáspora e esta faixa é Filhos da Revolução, em ucraniano, e trata das várias revoluções que têm afetado a Ucrânia nas últimas décadas. Eu vi há pouco tempo, esta semana, há uns dias, mandaram-me um mapa genial, que é a evolução das fronteiras na Europa desde o ano 1000. E é brutal. Não enlouqueças, vale muito a pena ver. Não enlouqueças. Agora, 4 minutos a passar. Não enlouqueças os espectadores. Vale a pena ver. E pronto, se quiser ver o nosso programa na net e consultar estas sugestões semanais do Nuno, pode aceder ao nosso site em sicnoticias.sap.pt e pode também escrever-nos. O nosso endereço eletrónico é sdn@sic.pt. Nós voltaremos para a semana que vem.